Isis suspirou e disse que se sua vida não tivesse sido tão conturbada, ela estaria recebendo seu diploma. Isis contou parte de sua vida durante a infância e adolescência e revelou que sua mãe faleceu. A jovem disse que depois do funeral, as coisas foram de mal a pior, ela não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, eles não queriam contratá-la em lugar nenhum por falta de experiência e ela casou-se às pressas com o primeiro homem que conheceu. É com razão que dizem que sem amor não há felicidade, disse ela. E então, Miguel pegou a mão de Isis, sentindo-se um tanto confuso e propôs algo inacreditável para ela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Isis não tinha ideia do que fazer ou como viver após a morte da mãe. Teve que gastar as poucas economias que tinha no funeral e no velório e logo ficou sem dinheiro. Desesperada, Isis lembrou-se do conselho da mãe e praticamente se casou com o primeiro homem que encontrou. Ela conheceu Léo por acaso na rua, ele acompanhou até o centro de estudos e se apresentava como empresário. Ele não parou de falar durante todo o caminho, prometendo à jovem uma vida livre de problemas financeiros. Então, Isis pensou que isso era a melhor opção que lhe permitiria sair da situação atual. O marido apoiaria e também tinha seu próprio apartamento. Eles se casaram e só quando começaram a viver juntos, a jovem começou a perceber o pesadelo da vida que a esperava. Acontece que Léo não era o empresário que dizia ser. Ele era um cliente fiel do cassino, obcecado por jogos de azar. Não trabalhava em lugar nenhum e raramente passava a noite em casa. Começou a ter um escândalo atrás do outro. Isis chorou, pedindo para ele recobrar o juízo, porque queria ter uma vida tranquila e a felicidade de um casamento. Eles ficaram apenas 6 meses morando juntos, e então Léo perdeu todo o dinheiro que tinham. Tiveram que fugir para evitar a prisão devido às confusões que ele havia se metido. O apartamento ficou com outros criminosos a quem Léo devia dinheiro. Um dia, os criminosos chegaram e simplesmente jogaram Isis na rua, não a deixaram ficar com as coisas dela, incluindo seus documentos. Ameaçaram-na de que se ela voltasse para aquele apartamento, teria problemas. Foi assim que Isis ficou na rua, vagando pela cidade, chorando, passando as noites nas portas, com uma fome horrível e um medo que tomou conta de seu corpo. Ela não esperava nada mais do que miséria no futuro. Um dia, Micaela, uma gari local, sentiu pena dela e a acolheu em casa. Embora também vivesse com muita modéstia, Isis ficava constrangida por ter que viver às custas de Micaela. Foi aí que ela decidiu mendigar, mas isso acabou muito mal. Mesmo agora, quando vivia com todas as comodidades e conforto na casa do cirurgião, ela não conseguia parar de se preocupar. Por enquanto, ela estaria lá para ajudá-lo e esse dinheiro seria bom para ela, mas e depois? Voltaria para a rua? No dia seguinte, Isis voltou a trabalhar como babá e continuou se dando muito bem com Theo. A jovem também teve que cuidar da bronquite grave da criança com os medicamentos que o médico receitou. Aproveitou as receitas da avó, que serviam para curar tosse, e preparou um xarope para a criança. Aos poucos, Theo foi se recuperando. O garoto ficou tão mais alegre que passou a ajudar Isis em tudo, tanto a preparar o jantar para o pai como a limpar a casa. Fazer isso entre os dois foi divertido para ambos. Então, eles sentaram no sofá para jogar damas e bingo. Os dias passaram rapidamente. Miguel trabalhava muitas horas todos os dias, e chegava em casa muito tarde, mas a presença de Isis em sua casa lhe dava alegria. Ele comia alegremente seus deliciosos jantares e gostou de ver que seu filho estava melhor agora. Então, a jovem não parou de ouvir seu agradecimento. Parece que você está fazendo mágica de verdade, obrigado Isis, o que eu faria sem você? Agora posso me dedicar com calma ao meu trabalho, não me preocupo com nada, pois sei que minha casa está em perfeita ordem. Se dependesse de mim, eu não deixaria você ir a lugar nenhum. Um dia, enquanto Isis estava preparando almôndegas e conversando sobre todo tipo de coisas com Theo, o menino demonstrou muito interesse no preparo do prato. Ficou claro que ele gostava de cozinhar com Isis. Ela não disse nada a ele quando viu que as almôndegas que o garoto fazia eram muito grandes e não pareciam muito redondas. Pelo contrário, para incentivá-lo, ela lhe deu os parabéns, você está indo muito bem. Quando seu pai chegar, ele vai ficar muito feliz. Você tem um pai maravilhoso, ele está salvando muita gente e te ama muito, disse Isis. O menino respondeu filosoficamente. Sim, papai é bom, eu sei disso e também o amo muito, mas quero te contar uma coisa, ele não é bem meu pai. Isis, surpresa, perguntou a ele. Como ele poderia não ser seu pai? O menino então continuou, e lhe disse que não estava mentindo.
Ele é meu tio. Meus pais morreram quando eu era bebê. Eu costumava estar sozinho em casa até que um dia encontrei alguns papéis e descobri a verdade. No começo, fiquei triste quando soube que meus pais tinham morrido e então pensei que iria acabar em um orfanato. Mas se isso não aconteceu, foi porque o tio Miguel queria ser meu pai, então me senti melhor. Por favor, não diga nada para ele porque ele pode ficar bravo por eu ter mexido em suas coisas sem pedir permissão. Isis ficou chocada com o que tinha acabado de ouvir e prometeu não dizer nada para ninguém. Depois daquele dia, ela começou a ver Miguel de forma diferente, além do cirurgião que adotou seu sobrinho e o estava criando como se fosse seu próprio filho. Ela pensava que nem todos os homens eram capazes de fazer essas coisas. Algumas semanas depois, Miguel revelou para Isis uma notícia muito triste. Seu irmão, que se chamava Caio, havia morrido em um acidente. Ele costumava ir ao cemitério visitar seu túmulo, o que o fazia sentir-se melhor. Que morte ridícula, tão jovem e com toda a vida pela frente, disse ele. Isis ficou curiosa, afinal, era o nome do seu primeiro amor. Ela não resistiu e perguntou: conte-me mais sobre ele, como ele era. Vocês cresceram juntos? O cirurgião suspirou e começou a falar. Sim, a história da nossa família não é muito feliz. Minha mãe teve meu irmão e um ano depois meu pai e ela se separaram. Meu irmão e eu somos gêmeos, mas não somos nada parecidos. É porque quando nossos pais se divorciaram, não conseguiram pensar em nada melhor do que dividir os filhos entre eles. Meu pai foi morar em uma cidade e levou Caio e minha mãe ficou em casa para me criar. E foi assim que nos separamos na infância. Meus pais nunca se perdoaram, mas meu irmão e eu, quando crescemos e começamos nossas próprias famílias, nos tornamos muito unidos. Assim que nos conhecemos depois de tanto tempo, decidimos que não íamos nos separar nunca mais. Mas então os infortúnios aconteceram um após o outro, foi como uma espécie de maldição. Primeiro minha esposa morreu e achei que ia enlouquecer de tanta dor. Quase pensei que ia morrer de tristeza, a melancolia que despedaçou minha alma foi insuportável. Mas aí Caio me apoiou muito, como ninguém. Foi quando comecei a passar mais tempo com ele e sua esposa. Eles tiveram um filho, e quando comecei a superar minha tragédia, a criança completou 1 ano. Mas aí ocorreu outra tragédia. Meu irmão e sua esposa morreram num acidente terrível e o filho deles ficou órfão. Entrei novamente numa forte depressão, senti dor e ansiedade. Pensei que nunca seria capaz de superar isso, mas é claro que não poderia permitir que a criança acabasse em um orfanato. Então eu o adotei. Agora você sabe que esse garoto é meu filho adotivo, mas juro que o amo como se fosse meu. Só peço que não conte a verdade para ele. O menino não sabe, ele realmente pensa que sou o pai dele, disse Miguel. Isis disse a ele que já sabia de tudo há muito tempo e mentiu dizendo que havia descoberto aqueles papéis e os leu, mas não queria contar, pensando que ele ficaria bravo. O cirurgião olhou para ela surpreso. Mas talvez seja melhor que ele saiba mais cedo ou mais tarde, disse ele. Então Isis perguntou a Miguel se poderia ver uma foto de seu irmão, pois estava curiosa para ver seu rosto. O cirurgião respondeu que tinha algumas num álbum e que as mostraria para ela. Começou mostrando a ela algumas fotos de seus pais, onde eles pareciam jovens e felizes, e depois mostrou a Caio e sua esposa. Não somos muito parecidos, disse ele. Isis olhou a foto mais de perto e ficou completamente surpresa. Ela contou a ele que Caio era um adolescente de sua cidade e revelou que ele a salvou quando estava se afogando no rio. Miguel ficou surpreso, mas esperava por essa atitude do irmão, o conhecia muito bem. Isis também revelou que eles se tornaram amigos e até se apaixonaram. Ela contou sobre as flores que seu irmão deu a ela e como foi o namoro dos dois. Completou revelando que sua mãe decidiu vender a casa e a levou para fora da cidade, os separando. Os olhos de Isis ficaram turvos ao saber que Caio não estava mais vivo, lágrimas escorreram de seus olhos e memórias voltaram a ocupar seus pensamentos. O cirurgião, surpreso, pediu que lhe contasse um pouco mais sobre sua vida. Isis suspirou e disse que se sua vida não tivesse sido tão conturbada, ela estaria recebendo seu diploma. Isis contou parte de sua vida durante a infância e adolescência e revelou que sua mãe faleceu. A jovem disse que depois do funeral, as coisas foram de mal a pior, ela não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, eles não queriam contratá-la em lugar nenhum por falta de experiência e ela casou-se às pressas com o primeiro homem que conheceu. É com razão que dizem que sem amor não há felicidade, disse ela. Ela então revelou sua história com Léo, o jogador de cassino que perdeu tudo e fugiu para evitar ir para a cadeia.
Ela contou que as pessoas a quem ele devia dinheiro a expulsaram de casa e ela acabou virando mendiga. E então, Miguel pegou a mão de Isis, sentindo-se um tanto confuso, e perguntou se ela queria morar com ele, Theo. Isso a deixou muito alegre e cheia de alívio na alma. A jovem deu um sorriso de orelha a orelha e aceitou o convite. Naquele dia, Isis ficou tão grata a Miguel que teve vontade de chorar. Embora as palavras não tenham saído, ela disse que estava feliz em aceitar sua proposta porque realmente não tinha para onde ir. Quando pensou que teria que vagar pelas ruas novamente, perdeu a vontade de viver. Ela disse que faria de tudo para manter a casa arrumada e que cozinharia também. Algo que ela fazia muito bem desde pequena era trabalhar em casa e receber ordens. No entanto, Miguel sorriu e disse que ela não precisava se preocupar com nada disso. A partir daquele momento, Isis começou a conviver com a família. Aos poucos, os dois ficaram tão unidos que eles começaram um relacionamento amoroso. Tudo aconteceu muito de repente. Isis estava lavando a louça tarde da noite quando Miguel se aproximou dela por trás, a abraçou e começou a beijá-la. Era um momento que Isis esperava há muito tempo. Eles se casaram e começaram a viver como uma família. Theo ficou muito feliz com a notícia. Ele estava acostumado a conviver com Isis há muito tempo, e sem perceber, começou a chamá-la de mãe cada vez com mais frequência. O garoto sabia mexer muito bem no computador e ajudou a jovem a publicar os anúncios das reformas de roupas, pois sua paixão por moda fez com que ela se tornasse uma costureira. O anúncio apareceu em todos os lugares e logo Isis começou a ter seus primeiros clientes. Ela dominou rapidamente a máquina de costura e foi um trabalho que ela gostou e que permitiu que ela ganhasse alguma coisa por ela mesma. A vida de Isis começou a melhorar e pela primeira vez na vida ela se sentiu feliz de verdade. Numa tarde de inverno, ela estava voltando para casa após fazer compras quando viu um velho tremendo de frio em um banco. Ele estava vestindo uma jaqueta velha e fina que parecia não ser suficiente para o tempo frio. O homem soprava as mãos tentando aquecê-las. Isis sentiu muita pena e imediatamente se lembrou de como era andar pelas ruas sem ter para onde ir. Com um passo decisivo, ela perguntou ao homem por que ele estava sentado ali e se precisava de ajuda. O homem lhe disse que não tinha para onde ir e não sabia quem era ou de onde vinha. O coração de Isis encolheu ao ouvir essas palavras. Então, ela não quis sobrecarregá-lo fazendo mais perguntas e simplesmente estendeu a mão. Lhe disse para se levantar e acompanhá-la até sua casa. Eles tinham que aquecê-lo o mais rápido possível ou então ele provavelmente morreria de frio. O velho olhou para ela com gratidão e a seguiu, agradecendo sem parar. Quando Isis entrou em casa, Theo correu para cumprimentá-la no corredor. Quando viu o estranho convidado, exclamou: "Mãe, quem é?" Isis se aproximou dele e respondeu em voz baixa que era um homem que estava na rua passando frio e lhe pediu que levasse as sacolas de compras para a cozinha para fazer um café bem quente. Ele precisava se aquecer logo. Observando o homem, ela lhe disse que seu nome era Isis, que seu marido estava prestes a chegar, e que o menino era seu filho, Theo. Ela perguntou ao idoso qual era o seu nome. Ele respondeu, um pouco desconfortável, que seu nome era Fabiano. Ou pelo menos foi o que ele pensou, porque ele não tinha certeza. Surpresa, Isis lhe perguntou como é que ele não se lembrava do seu próprio nome. O idoso disse que sabia que era estranho, que ele também não entendia nada. Ele tinha a mente como uma folha em branco da qual todas as informações haviam sido apagadas. Contou que, há cerca de 3 meses, alguns pedreiros o encontraram inconsciente numa vala com um enorme ferimento na cabeça. Ele se perguntava a mesma coisa. Quem era ele e como se chamava, porque ele não lembrava de nada. Começaram a chamá-lo de Fabiano, deram-lhe algumas roupas e comida. Ele não tinha dinheiro nem documentos, então só podia caminhar pelas ruas sem rumo, mas nunca perdeu a esperança de se lembrar de algo. Isis ficou pensando. Dava para ver pelos olhos de Fabiano que ele não estava mentindo, havia uma grande tristeza neles. A mulher pegou uma toalha limpa e um roupão do armário e os entregou ao idoso. Explicou que não o deixaria voltar para a rua naquele frio e que ele poderia ir tomar um banho, e enquanto isso, ela começaria a preparar o jantar. Fabiano estava quase chorando de alegria. Ele agradeceu muito e disse que não queria incomodar ninguém, pois talvez o marido de Isis não concordasse em ter um estranho em casa. Além disso, ele sentia vergonha. Isis o acalmou e disse que Miguel entenderia perfeitamente e não seria contra. Ela também disse que havia passado pela mesma situação, mas com a diferença de que ela não havia perdido a memória e que sempre havia pessoas boas capazes de ajudar. Enquanto Fabiano estava no banho, Miguel voltou do trabalho. Isis explicou brevemente a situação e perguntou se ele não achava ruim que ela tivesse trazido aquele homem para casa sem o seu consentimento.
Miguel abraçou sua esposa e disse a ela que é claro que ele não achava ruim. Se uma pessoa estivesse em perigo, eles teriam que tentar ajudá-la. Quando Fabiano saiu do chuveiro, Isis ficou sem palavras. Ele não parecia mais um mendigo. Agora, o que estava à sua frente era um homem com olhos cinzentos e ligeiramente tristes e cabelos grisalhos, mas parecia um homem respeitável. Isis o apresentou ao marido e todos se sentaram à mesa para jantar. No início, Fabiano se sentiu um pouco tímido e confuso, mas Theo começou a conversar para contar ao convidado o que ele fazia com artesanato e outras coisas às quais dedicava seu tempo livre. No final, Fabiano se sentiu mais relaxado. Ao ouvir a história de Fabiano, Miguel disse que havia várias técnicas para fazer uma pessoa recuperar sua memória e, se ele quisesse, no dia seguinte, poderia levá-lo a um especialista para testar essas técnicas. Ele queria muito se lembrar quem era. No dia seguinte, como prometido, Miguel levou Fabiano a uma psicoterapeuta que conhecia e que aceitou encarregar-se do tratamento, prescrever medicamentos e agendar várias sessões. Finalmente, um milagre ocorreu um mês depois. Fabiano lembrou de tudo. O que ele contou surpreendeu a todos. Descobriu que na realidade o nome do homem não era Fabiano, mas sim José, e ele não era aposentado, mas sim um empresário respeitado dentro de seu círculo. Ele era o dono de uma rede de supermercados na cidade. Seu enteado, Daniel, tentou afastá-lo do negócio. Ele tinha tanta inveja das riquezas que o padrasto possuía, que decidiu tirá-las e ocupar o seu lugar o mais rápido possível. A relação entre eles sempre foi muito tensa e José era contrapassar sua empresa para uma pessoa tão egoísta e desonesta como seu enteado. Ele preparou os papéis para que o novo dono fosse seu filho do primeiro casamento, Lucas, que tinha a mesma idade e estudava economia na universidade. Mas só Lucas amava verdadeiramente o seu pai, preocupava-se com ele e tentava ajudá-lo com tudo, enquanto Daniel não fazia nada além de faltar às aulas e depois pagar os professores para que sua mãe, a segunda esposa de José, o aprovasse. A mãe mimava seu filho em tudo e não gostava de Lucas, que era sempre tão inteligente e correto, achava que ele queria ser superior a Daniel. Juntos, mãe e filho decidiram se livrar de José, para que a empresa não fosse passada para Daniel. No dia em que o empresário estava voltando para casa após uma reunião importante, seu carro quebrou. Ele pensou em voltar para casa a pé, já que não estava longe. Foi então que alguém correu até ele e bateu em sua cabeça com um objeto pesado. Enquanto caía, José reconheceu o enteado, sorriu para ele e então recebeu outro golpe e caiu inconsciente. Quando conseguiu se lembrar de tudo, ele imediatamente chamou a polícia. Os policiais perceberam que o homem que Lucas procurava finalmente havia sido encontrado. Uma investigação começou, e até mesmo aqueles pedreiros que salvaram sua vida foram encontrados. Sua esposa e enteado foram mandados para a prisão. Finalmente, ele reencontrou seu filho Lucas. Lucas chorou e abraçou seu querido pai. José também estava mais feliz do que nunca. Ele contou a história ao filho e o apresentou aos seus salvadores, Miguel e Isis. Para ficar mais calmo, Miguel sugeriu levar seu pai ao hospital para examiná-lo. Pareceu uma boa ideia para Lucas e ele convenceu seu pai a fazer um check-up. Depois do check-up, ele foi colocado em um quarto individual com todo o conforto necessário e Miguel acompanhou seu tratamento de perto. E assim, mais uma pessoa que tinha sua vida praticamente destruída, sem esperanças de se reerguer e recomeçar, recebeu uma nova oportunidade para mudar tudo e ser feliz. Isis e José tiveram suas vidas mudadas graças a um fator comum: a compaixão e empatia humana. Como você acha que seria o mundo se todas as pessoas fizessem como Miguel fez com Isis e como Isis fez com José? Acha possível que isso aconteça com frequência nos dias de hoje? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.